Quem é você? A sua resposta para essa pergunta define toda a sua vida. Somos definidos pela nossa família, pela nossa profissão, somos definidos pelos nossos maiores sucessos ou talvez pelos nossos piores erros e fracassos. A Bíblia nos conta a história de um homem que, ao longo de sua vida, teve 3 identidades completamente diferentes. Ele foi um bebê sentenciado à morte, que se tornou um príncipe do maior império do mundo. Ele foi um príncipe poderoso, que se tornou um pastor de ovelhas esquecido no deserto. Mas foi somente quando ele descobriu sua verdadeira identidade em um encontro sobrenatural com o fogo de Deus que ele pôde começar a cumprir seu destino épico. Se você também está em uma jornada para descobrir o seu verdadeiro propósito em Deus, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se na Fonte Eterna para não perder nenhum capítulo das grandes histórias da fé. E para já declararmos nossa identidade, deixe um comentário dizendo: eu sou um filho de Deus. Nossa história começa em meio ao som de chicotes e ao lamento de um povo. Os filhos de Israel, que um dia chegaram ao Egito como convidados de honra na época de José, agora eram uma nação de escravos. Um novo faraó, que não conhecia a história de José, subiu ao trono e, vendo o povo hebreu se multiplicar, ficou com medo. E o medo o levou à crueldade. Ele os oprimiu com trabalhos forçados, construindo cidades com o suor e o sangue hebreu. Mas quanto mais os oprimia, mais eles se multiplicavam. Vendo que seu plano não funcionava, a crueldade de Faraó atingiu um nível de perversidade inimaginável. Ele deu uma ordem a todo o seu povo: todo menino hebreu que nascer deverá ser lançado no rio Nilo. Era uma tentativa de genocídio, um plano para afogar a futura geração e a promessa de Deus no rio. É neste mundo de opressão e morte que nasce o nosso herói. Uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, deu à luz um menino. E a Bíblia diz que, ao ver que ele era formoso, ela o escondeu por 3 meses. Imagine a angústia daquela mãe, tentando abafar o choro de seu bebê, com o medo constante de que os soldados egípcios o encontrassem. Quando não pôde mais escondê-lo, ela não o entregou à morte. Com um ato de fé e criatividade, ela teceu um pequeno cesto de junco, o calafetou com betume e piche para que não entrasse água e colocou seu filho dentro. Ela criou uma pequena arca de salvação e ela não o jogou no rio para que a correnteza o levasse. Ela o colocou cuidadosamente entre os juncos, na margem do rio, em um lugar onde a filha de Faraó costumava se banhar. E sua filha mais velha, Miriam, ficou de longe, vigiando, para ver o que aconteceria com seu pequeno irmão. A providência de Deus então entra em cena de forma espetacular. A filha de Faraó desce ao rio, vê o cesto e manda que suas servas o peguem. Ao abri-lo, ela vê o bebê chorando e a Bíblia diz que ela se compadeceu dele. E ela soube imediatamente: este é um dos meninos dos hebreus. Foi nesse momento que a corajosa Miriam se aproximou e, com uma sabedoria incrível, perguntou: queres que eu vá chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti? A princesa concordou, e Miriam correu e chamou a única pessoa no mundo que poderia cuidar daquele bebê com mais amor: sua própria mãe. Pense na beleza e na ironia divina deste plano. Joquebede não apenas teve seu filho de volta, mas agora ela seria paga pelo palácio do faraó para criar o seu próprio filho em segurança. Deus não apenas salvou a vida de Moisés, ele honrou a fé de sua mãe. Moisés cresceu e, quando já estava grande, foi levado para a filha de Faraó, de quem se tornou filho. A Bíblia nos conta que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ele cresceu como um príncipe, com a melhor educação, a melhor comida, as melhores roupas. Ele conhecia os caminhos do poder e da influência, mas em seu coração
Ele sabia que não pertencia àquele lugar. Ele sabia que era um hebreu. Ele viveu com um coração dividido. Aos 40 anos, essa tensão explodiu. Um dia, ele saiu e viu um de seus irmãos hebreus sendo maltratado por um egípcio. E, em um acesso de fúria e de uma justiça mal direcionada, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Ele tentou ser o libertador de seu povo, mas com suas próprias forças, em seu próprio tempo, e usando os métodos violentos do Egito. No dia seguinte, ele tentou intervir em uma briga entre dois hebreus, mas um deles jogou seu crime em seu rosto. Quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Naquele momento, Moisés percebeu duas coisas. Seu povo não o aceitava como líder e seu crime havia sido descoberto. A notícia chegou a Faraó e Moisés teve que fugir para salvar sua vida. O príncipe do Egito, o homem poderoso em palavras e obras, se tornou um fugitivo no deserto. Ele perdeu tudo: sua posição, seu poder, sua identidade. Ele fugiu para a terra de Midian. E ali, o homem que cresceu em palácios se tornou um pastor de ovelhas, o servo de seu sogro, Jetro. Por 40 longos anos, Moisés viveu no deserto. O tempo do palácio foi um tempo de aprender sobre o poder do homem. O tempo do deserto foi um tempo para aprender sobre a fraqueza do homem. Deus estava esvaziando Moisés de sua autoconfiança, de seu orgulho egípcio, de suas próprias estratégias. O silêncio do deserto estava preparando o coração do libertador. Aos 80 anos de idade, em mais um dia comum de sua rotina, levando as ovelhas para pastar perto do Monte Horebe, Moisés viu algo que mudou sua vida para sempre. Ele viu um arbusto, uma sarça, pegando fogo, mas o fogo não a consumia. Intrigado, ele se aproximou, e do meio do fogo, Deus o chamou pelo nome: Moisés, Moisés. Deus se revelou como o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E ele disse: Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e desci para livrá-lo. E agora vai, pois, eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Após 40 anos de silêncio, o chamado de Deus veio de forma clara e direta. Mas este não era mais o Moisés autoconfiante de 40 anos atrás. O deserto o havia humilhado, e ele respondeu a Deus com uma série de desculpas. Primeiro, quem sou eu para ir a Faraó? E Deus respondeu: Eu serei contigo. Depois, qual é o teu nome? E Deus revelou seu nome sagrado: Eu sou o que sou. Em seguida, e se eles não acreditarem em mim? E Deus lhe deu sinais milagrosos. E por fim, a desculpa mais pessoal: Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua. E Deus o lembrou: Quem deu a boca ao homem? Vai, pois, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aquele encontro na sarça ardente foi a formatura de Moisés na Universidade do Deserto. Ele finalmente entendeu que o poder para a missão não viria dele, mas do grande Eu Sou que o enviava. A história de Moisés nos mostra que Deus não desperdiça nenhuma fase de nossa vida. Ele usa o nosso Egito, os lugares de privilégio e aprendizado. Ele usa o nosso deserto, os tempos de silêncio, de quebra e de anonimato. E no tempo certo, Ele nos encontra em nossa sarça ardente, em nosso dia comum, e nos chama para o propósito para o qual Ele nos preparou a vida inteira. Se o seu coração foi tocado por esta história de preparação e propósito, saiba que aqui é um lugar onde corações são cuidados. Faça parte da nossa família, se inscrevendo na Fonte Eterna, e que o seu comentário seja um bálsamo para quem lê. Deixe uma palavra de cura ou de propósito para abençoar alguém que pode estar em seu próprio deserto, e que a Fonte Eterna inunde sempre o seu coração.